Olha, eu acho que valeu só os 3 pontos. Nossa equipe jogou muito abaixo, não esperávamos fazer uma partida tão abaixo de nível técnico hoje no jogo. A gente já reuniu com os jogadores ali, a gente já fez uma cobrança no vestiário. Estamos na liderança do campeonato, mas é um jogo que hoje, se o adversário vira para 2-1, estava valendo, né? No final do jogo ali, nosso goleiro teve 3 intervenções e o adversário poderia ter até virado o jogo, né? Então é um jogo que serve de referência negativa, a gente tem que editar o material desse jogo. Teve um jogo de muito erro técnico, né? E é o primeiro jogo, né? Parecia que no final a gente era o time pequeno e os caras eram o time grande, né? E eu acho que eu até como sentimento de treinador, ali na hora que deu 45 no segundo tempo, eu já estava doido para o jogo acabar porque a gente não estava conseguindo jogar, né? Então, essa foi a realidade do jogo, né? Uma equipe, né, jogando abaixo. Agora, a gente vai para casa com 3 pontos, em alguns momentos a gente vai para casa com a derrota, mas com esse sentimento que a gente jogou bem, né? Hoje a gente vai com a vitória e com o sentimento, não, com a certeza que a equipe jogou muito abaixo do potencial dela e isso tem que ser trabalhado, porque em competições, né, principalmente na fase agora que vai ter o mata-mata, a gente não pode correr o risco de jogar abaixo do potencial que a equipe tem. Nossa equipe ela tem um potencial, tem jogadores técnicos, né? E hoje, inclusive, tiveram até que correr mais, porque quando roubava a bola, entregava a bola de volta para o adversário, sem criar ali nenhuma chance ali ofensiva, né? E foi o primeiro jogo, né, que a gente teve na temporada, que o adversário conseguiu finalizar 11 vezes, né? Então, é, ainda bem que o nosso goleiro estava num momento bom, né? E fez a diferença a nosso favor hoje. Ô professor, ao que você assimila, principalmente a queda de rendimento no segundo tempo, né? No clássico a gente percebeu que o América teve uma crescente e o ABC teve uma descente, né? E hoje da mesma forma, ao que você assimila, é o desgaste físico que tem acometido esses jogadores para que o ABC tenha tido essa queda de desempenho, principalmente nas segundas etapas? Aí eu não posso jogar para a parte física não, porque todos os adversários estão jogando, né, com a mesma proporção, a mesma quantidade que a gente, né? Inclusive o América tinha até um jogo a mais do que a gente dentro daquele jogo. Então não é excesso de jogos nosso, porque se o adversário terminasse o jogo, né, abaixo da parte física também, né? Então o que a gente viu que hoje é um time mal posicionado dentro de campo. E quando está mal posicionado de campo, principalmente quando tem a posse de bola, que você tem um esforço para roubar a bola e depois entrega a bola de novo para o adversário, né? Hoje a gente não teve essa capacidade de rodar a bola, ter posse de bola. Eu não tenho os números aqui, né, no final do jogo de posse de bola, mas deve ter sido um jogo, né, principalmente no segundo tempo, que o adversário deve ter tido mais posse de bola. Então a gente correu errado e correr errado no futebol gera esse desgaste físico, como foi o segundo tempo do jogo contra o América. A gente jogou errado também, sem posse de bola, roubando bola, entregando para o adversário. Então isso tem uma consequência, né, na parte física e é o que a gente tem que acertar. A gente está nesse momento de preparação de equipe, como eu falei mesmo na vitória passada, né, que a gente tem que evoluir ainda, né? E hoje, né, o nosso desempenho dentro de campo hoje mostra que a gente tem muito trabalho para fazer pela frente ainda. Ô, professor, eu queria abordar a situação da escalação dos dois centroavantes, né? Infelizmente o Danilo acabou sentindo a lesão e teve que ser sacado ainda na etapa inicial, mas queria que você falasse um pouco sobre a ideia, né, que foi tida nessa escalação dos dois. A gente viu que o esquerdinho estava caindo um pouco mais para a direita aqui no começo do jogo. A ideia era essa para a partida toda ou em algum momento eles iriam ficar mais enfiados para dentro? Não, o esquerdinho ele variou. Em alguns momentos ele começou o jogo por dentro com o Danilo, né? Depois começou o lateral esquerdo deles, né? Começou a afundar muito e a gente não estava conseguindo bater lateral com lateral. Eu pedi o esquerdinha para cair um pouquinho do lado direito e a gente ajustou a marcação. Eu acho que até o momento que o Danilo estava dentro de campo, inclusive a gente fez o gol, né? Nesse momento, né, até o Danilo dentro de campo, nós estávamos com a equipe melhor posicionada dentro de campo, né? Mas a intenção era o esquerdinho jogar por dentro, quando a gente tiver a posse de bola, jogar próximo do Danilo. Em alguns momentos a gente teve os lampejos, tivemos algumas jogadas por dentro, mas foi muito pouco, né?
O certo é que o Danilo, por lesão, saiu, né? E depois a gente mudou a característica da equipe e jogou, né, dessa forma com dois homens abertos de um lado, né? Entrou, né, o Islam ali e mantivemos né, a plataforma ali, o posicionamento dos jogadores dentro de campo da forma como a gente tinha feito o jogo contra o América. Boa noite, Ney. João Pedro, do Universidade do Esporte. Quero retomar uma fala do Esquerdinha no final do jogo. Falou que realmente a questão física pesou. A gente já conversou um pouco sobre isso. Mas agora o ABC tem 2 jogos, digamos assim, um pouco mais acessíveis, né? O ABC já é o líder da competição, com 13 pontos, já está com a sua classificação encaminhada. Para essa sequência da competição, o senhor pensa em mesclar alguns jogadores, experimentar alguns jogadores que não vêm jogando com frequência, ou o time vai ser mantido? Não, eu acho que a gente tem um jogo sábado. O primeiro trabalho nosso amanhã na apresentação é fazer uma reavaliação desses jogadores, né? A gente já tem a certeza aí que o Danilo não vai ser utilizado. Dentro dessas avaliações, né, do nosso departamento médico e do fisiologista, ele vai dar um retorno para a gente do plano físico. Então é o jogo de sábado, é um jogo, né, para a gente entender, né, essa parte física da equipe. Se a gente achar a necessidade de uma troca da parte física, a gente vai ter essa troca, mas também no aspecto tático, de repente é um jogo aí que a gente possa, né, fazer alguma mudança, de jogador, de repente jogar de uma forma diferente, até para dar aí de repente a condição de jogo, né, para alguns jogadores que têm jogado pouco. Boa noite, Ney Franco. Queria falar sobre o início da partida até o gol, porque foi uma partida muito truncada. O ABC tentava muito pelo lado direito e não estava conseguindo. E você muito tranquilo dentro do campo, fazendo instruções, mas sem esbravejar. E aí o ABC insistindo nessa jogada pelo lado direito até o momento, em alguns momentos também insistindo nas bolas longas. E aí não estava dando certo, mas em algum momento teve a bola longa do Alisson pelo lado direito e aí saiu o gol. E aí eu queria saber como que essa sua tranquilidade na beira do gramado é passada para o elenco, para ter essa persistência e essa paciência para continuar criando. Isso aí cada treinador tem a sua característica, né? Então eu tenho a minha forma de cobrança dos atletas. Eu fico na lateral do campo o tempo todo conversando com o atleta. Você passar instrução para um atleta dentro de um campo de futebol é muito difícil. Em alguns momentos a gente usa esses jogadores que estão mais próximos, né? E a gente tenta ali na conversa com os jogadores tão próximos de ir ajustando a equipe, né? Então a nossa equipe hoje ela teve erros técnicos de cruzamento, né? Mas a gente fez um gol numa felicidade de um cruzamento, né? E o jogo hoje foi um jogo muito de erro técnico, né? Então, se você for rever o jogo hoje, a nossa equipe ela cometeu alguns erros que não cometeu no jogo passado, de saída de bola, entregar para o adversário, né? Uma sequência de erros de passe, ganhava a bola, mas ao mesmo tempo entregava para o adversário. E aos poucos o adversário foi crescendo, foi pegando confiança. E eu acho que a gente deixou o adversário crescer no jogo devido a esse excesso de erros técnicos. Ô, Ney, você classifica que claro que a temporada ela vai ter oscilações, né? Isso é quase impossível a gente não encontrar um clube brasileiro que não apresente oscilações. Você acredita que essas oscilações acontecendo nesse momento, você classifica que é no momento certo, no momento de poder avaliar bem aonde está acontecendo as oscilações, em que tempo acontecem as oscilações, para que você tenha tempo principalmente para poder consertar e poder ajustar? Olha, a gente já parte para o quinto jogo dentro do campeonato estadual. Nós já temos dados, né, em 5 jogos, ainda mais o jogo do Maracanã, aspectos positivos da equipe. A gente tem que pegar esses aspectos positivos, tem que reforçar, né, jogar os jogadores para cima, incentivar uma repetição desses aspectos positivos. Os negativos a gente tem que ir para campo, tem que corrigir, porque a gente sabe que em um determinado momento nós vamos encontrar equipes com qualidade técnica maior. E equipes de qualidade técnica maior não perdoa. Um jogo igual esse aqui, dentro de uma Copa do Brasil ou dentro de um campeonato de Série C, você toma uma virada dentro de campo. Então, isso é uma cobrança que a gente tem que ter nossa, da comissão técnica, eu, meus auxiliares, o preparador físico, o fisiologista, a gente estudar o jogo, selecionar com o nosso analista de desempenho os lances negativos, ir para campo, corrigir, cobrar dos atletas, selecionar os lances positivos, né? Nós fizemos 9 jogos na competição, tomamos apenas um gol,
Hoje foi o primeiro jogo que o nosso goleiro foi solicitado, né? E ele estava lá presente, né? Então hoje é um resultado que o goleiro nosso, né? Se não está bem na partida, principalmente no segundo tempo, você toma uma virada. Então a gente tem que pensar que a gente tem uma equipe, uma competição para frente com a qualidade técnica maior do que a gente está vivendo aqui, né? E na Série C, você pegar um Guarani, pegar uma Ponte Preta, pegar um Brusque, pegar um Londrina, a equipe com esse porte e jogar da forma como a gente jogou hoje, a gente está fadado em sucesso. Então isso tem que ser uma realidade, a gente não pode esconder isso, não pode jogar isso para debaixo do tapete. Eu vou editar muito material desse jogo aí para a gente sentar com os nossos atletas e corrigir na conversa e entrar dentro do campo para ajustar essa equipe. Essa questão dos ajustes, professor, o senhor acredita que dá para fazer, né, com um grupo, claro que já está montado, o senhor ainda espera que cheguem outras peças para dar uma reforçada também? Não, sem dúvida, tem que chegar outras peças, né? Nós temos um campeonato difícil pela frente que é a Série C, né? Nós estamos com um elenco reduzido ainda, né? Chegaram agora as opções de ataque, 2 atletas de opções de ataque, né? E a gente está no mercado ainda, estamos atentos. É uma equipe, né? É um clube que tem que se reforçar ainda, né? Para a Série C e a gente vai atrás desses reforços. Feliz com pouco tempo que o Danilo Alves esteve em campo hoje, apesar da situação que ele teve, sentiu um desconforto na posterior? Pena ele ter sentido, ele fez uma função tática de proteção na frente ali, aos poucos já tá começando a se soltar. No início do jogo a bola não chegou nele, né? Nosso time na saída de bola estava voltando muitos jogadores para buscar a bola, né? O Danilo acabou ficando isolado lá na frente, em alguns momentos o esquerdinha voltando muito, o Alisson voltando muito, o Adeilson também vindo muito jogar perto do Reis, ele acabou, né, quando deu ali 10, 15 minutos, a gente começou a aproximar esses jogadores. Na hora que a equipe começou a dar uma encaixada, ele lesionou, né? Mas é uma lesão que a gente acha não é uma lesão grave, né? E a gente espera recuperá-la aí para que ele possa aí estar aí na reta final aí da competição do campeonato estadual conosco.